Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso para a Prefeitura Municipal de Campinas. Banca Fundação VUNESP. 2 editais em andamento. Edital 001-2024, inscrições encerradas. Cargos na área de saúde e geral. Edital 001-2025, retificado. Cargos na área de educação e geral. As inscrições para o edital 01-2025 iniciam-se hoje, dia 3 de fevereiro, e se estendem até o dia 10 de março de 2025. Atenção! Provas edital 001-2024, provas dia 9 de março de 2025. Edital 001-2025, provas no dia 11 de maio de 2025. Continue no meu canal, cliquem na descrição desta videoaula, links de provas aplicadas pela banca com gabarito e editais completos com informações detalhadas. Comentários sobre os conteúdos para os 2 editais. Matemática e raciocínio lógico para cargo de nível médio e nível superior. 1. Resolução de situações problema envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação com números racionais nas suas representações fracionária ou decimal. 2. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 3. Porcentagem. 4. Razão e proporção. 5. Regra de 3 simples, regra de 3 composta, equações do primeiro grau e do segundo grau, sistema de equações do primeiro grau. 8. Grandezas e medidas, incluindo quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa. 9. Relação entre grandezas, tabelas ou gráficos. 10. Tratamento da informação, média aritmética simples. 11. Noções, geometria, forma, ângulos, área, perímetro, volume, teorema de Pitágoras, teorema de Tales. 12. Raciocínio lógico, incluindo estruturas lógicas, ou seja, utilização das tabelas, verdade, lógicas de argumentação, diagramas lógicos e sequências. Para os cargos de educação serão incluídas questões de matemática. Então, vamos para uma mega revisão, iniciando uma playlist para o concurso da Prefeitura Municipal de Campinas. Enviem sugestões e suas dúvidas. 99. Considere a sequência de números a seguir: 400, 420, 361, 380, 324, 342, 289, 9, 12, 4, 6, 1, 2, 0. Observe que essas sequências são sequências interpoladas com maior ou menor e vai diminuindo até o 0. Seguindo o mesmo padrão, o 19º termo, ou seja, o 19, menos o 24º, que é o 24, é igual. Então, veja, eu vou reescrever aqui embaixo. 400, 420, 361, 380, 224, aliás, 324, 342, 289. Então, veja, observe o seguinte: as posições pares, que são 400, 361, 324 e o 289, que está aqui, que é exatamente os ímpares,
eles são potências de números naturais ao quadrado, começando do 20. Esse primeiro aqui é 20 ao quadrado. Esse aqui é 19 ao quadrado. Esse aqui é 18 ao quadrado. Esse aqui é 16 ao quadrado. Então, você observa, 17 ao quadrado, desculpa. Eu tenho aqui os ímpares, são potências naturais a partir do 20 em ordem decrescente. Então, os demais termos serão esses, nas posições ímpares. Então, posições ímpares. Sétimo, nono, 11º, e assim sucessivamente. Logicamente, estou pulando sétimo, nono, 11º, 13º, 15º, 17º, 19º. Então, o 19º é 11 ao quadrado, 16, 15, 14, 13, 12, então já determinei. Isso aqui é 21, 121. Pronto, isso aqui é 121. Temos que saber o 24º. O 24º ocupa a posição par. Observe que nas posições pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. O número é o anterior mais a base da potência. Veja, 400 somado com 20, está aqui, dá 420. 361 com 19, 380. 324 mais 18, 342. 289 mais 17 vai dar o termo seguinte, e assim sucessivamente. Observaram? Esse termo aqui, o oitavo, é 289 mais 17. Esse décimo é 16 ao quadrado mais 16, e assim sucessivamente. Então, veja, 289 mais 17 dá 306. Veja, eu tenho que completar o 20º até o 24º. O 20º termo vai ser quanto? É a soma desse termo com 11, 132. Esse 21º é potência de 10, 10 ao quadrado. Esse 22º é 110. É o 100 mais 10. Esse termo aqui é o 9 ao quadrado, que é 81, correto? Porque vai ser, ó, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Ao quadrado, 81. Esse termo que é o par é a soma desse 81 com 9. Então, 81 com 9, 90. Então, esse termo, 24º, é o 90. Portanto, 121 menos 90, 31. Letra C. Questão recorrente da Banca Fundação Vunesp. Lembrando que a Vunesp gosta de questões, sequências numéricas, sequências de figuras e sequência de letras. Sempre tem um padrão de formação. Não podemos errar. 97. Questão interessante recorrente da Banca Fundação Vunesp. Para resolver, nós vamos utilizar o diagrama de Venn. Uma enquete foi realizada com um grupo de pessoas. Perguntou se elas já haviam visitado as cidades de Ouro Preto, 3 cidades, Ouro Preto, Cabo Frio e Vila Velha. Alguns resultados são apresentados. Então, eu tenho aqui 3 resultados que foram obtidos a partir
dessas 3 cidades. 7 pessoas já haviam visitado as 3 cidades. Mesmo número de pessoas que visitaram apenas Cabo Frio, cidade visitada por 20 pessoas. Então, o total de pessoas que visitaram Cabo Frio, 20. Das 13 pessoas que visitaram Ouro Preto, apenas uma delas havia visitado apenas Ouro Preto. Ou seja, temos 2 informações. 13 pessoas visitaram Ouro Preto e uma somente visitou Ouro Preto. Dentre as 18 pessoas que já haviam visitado Vila Velha, então nós temos 18 pessoas que visitaram Vila Velha. O número daqueles que haviam visitado apenas Vila Velha e aquelas que haviam visitado apenas Vila Velha e Cabo Frio é igual. Então, vejam, com essas informações, a pergunta é: quantas pessoas visitaram apenas 2 das cidades? Então, vejam, o diagrama de Venn composto por 3 círculos. Cidade de Ouro Preto, Vila Velha e Cabo Frio. Vamos começar a preencher pela intersecção das 3 cidades. A informação primeira diz que 7 pessoas haviam visitado as 3 cidades. Então, as 7 estarão aqui. Mesmo número de pessoas que visitaram apenas Cabo Frio. Então, nós temos 7 pessoas que visitaram as 3 cidades simultaneamente e o mesmo número, 7 visitaram somente Cabo Frio. Então, eu tenho aqui 7, 3 cidades, 7 Cabo Frio. Total de 20 pessoas. Então, aqui eu já tenho 20. Depois a gente preenche. Ah, tá aqui. 20 pessoas. 13 pessoas, segundo a informação. 13 pessoas visitaram Ouro Preto, sendo que uma somente visitou apenas Ouro Preto. Então, eu tenho aqui 13 pessoas visitaram Ouro Preto e somente uma visitou Ouro Preto. Dessas 13, somente uma. Outra informação. Dentre as 18 pessoas que visitaram Vila Velha, portanto, 18, o número daquelas que haviam visitado apenas Vila Velha e Cabo Frio são iguais. Então, não tenho esse valor, vou colocar como sendo letra A. Então, tenho aqui 18 pessoas visitaram Vila Velha. A visitaram somente Vila Velha, que é o mesmo número daqueles que visitaram Vila Velha e Cabo Frio. Então, A e A. A pergunta é: quantas pessoas visitaram 2 e apenas 2? Então, aqui eu já tenho aqui essas 4, esse A aqui. Preciso colocar aqui uma variável qualquer, vou colocar X, e aqui vou colocar Y. Então, eu quero saber exatamente esses dados aqui. Visitaram somente 2 das cidades. Vamos achar o valor do A, e do X e do Y. Vamos, então, montar a equação. Primeira equação, vamos montar Ouro Preto. Então, aqueles que visitaram Ouro Preto, que são esses aqui, ó. X mais Y mais 1 mais 7 igual a 13. Aqui eu posso melhorar. Posso escrever aqui X mais Y mais 8 igual a 13 menos 8. X mais Y igual a 5. Agora vamos verificar os que visitaram visitaram Cabo Frio. Então são esses aqui, ó. Depois a gente faz os que visitaram Vila Velha. Então, vamos lá. Os que visitaram Vila Velha. A mais X mais 7 igual a 18. Portanto, isso aqui fica A mais A
dá 2A mais x igual a 18 menos 7. 2A mais x igual a 18. Então, eu tenho esta equação aqui e esta equação. Agora, vamos verificar os que visitaram Cabo Frio, que vai ser A mais y mais 7, que dá um total de 20. 7 mais 7, 14. Então, A mais y, 20 menos 14. 20 menos 14, 6. Temos três equações com x, y e a. Vamos pegar esta equação, somar com esta aqui, ó. Então, vamos pegar esta equação aqui e esta equação, somar termo a termo. Então, nós temos aqui o quê? Somando isso aqui, eu tenho que 2A mais A dá 3A, x mais y igual a 17. X mais y vale quanto? 5. Então, esse valor aqui é 5. Então, eu tenho aqui 3A mais 5 é 17. 3A igual a 17 menos 5, 12. 3A igual a 12, dividido por 3, A 4. Então, eu tenho aqui 4 pessoas visitaram somente Vila Velha. E visitaram Vila Velha e Cabo Frio, nós temos 4. Agora, temos como solucionar. Eu quero saber aqueles que visitaram apenas 2 das cidades. Esse A igual a 4, x e y. Veja, x mais y mais 4. X mais y mais 4. X mais y é uma informação que eu já tenho que vale quanto? 5. Então, fica 5 mais 4, 9 pessoas visitaram somente 2 das cidades. Letra B. 15. Paulo vendeu 2/3 de suas revistas, deu 39 revistas para cada um de seus 8 sobrinhos e ainda ficou com o número de revistas igual a 1/12 do que ele tinha inicialmente. Ou seja, ainda ficou com o número de revista igual a. Ou seja, vamos saber o valor da quantidade de revistas, chamando de x. Questão semelhante à questão resolvida na primeira tela. Então, veja, vendeu 2/3 de x. Deu 39 revistas para cada um dos 8 sobrinhos. Portanto, como são 8 sobrinhos, ele deu 39 vezes 8, que dá 39 vezes 8, 312 revistas. E sobra 1/12 de x. Portanto, montando essa equação, eu tenho o seguinte. A quantidade de revistas será igual a 2/3 de x mais 312 dos sobrinhos, mais a sobra. O mínimo múltiplo aqui de 3 e 12 é o 12. Divide por 1. 12 vezes x, 12x. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 2x, 8x. 12 dividido por 1 dá 12, vezes 312, 3.744. Mais 12 dividido por 12 dá 1, 1x. Denominadores iguais, corta, corta. Então, ficou 12x menos 8x menos 1x igual a 3.744. Efetuando isso aqui, vai dar 3x igual a 3.744. Portanto, a quantidade de revista de Paulo, 3.744 dividido por 3, 1.248 revistas. Ele quer saber
qual o número de revistas que sobrou. Sobrou em fração isso aqui, ó. Então, 1/12 de 1284. 1248, pessoal, mais um errinho meu aí, tá? Então, dividindo isso aqui, 1248 por 12, eu tenho 104 revistas. Então, corrigindo, 1248 dividido por 12, 104 revistas, letra C. 14. No sábado, em um armazém estavam guardadas 8 caixas de madeira para cada 11 caixas plásticas. Então, nós temos aqui uma razão. No domingo, foram guardadas nesse armazém mais 71 caixas e mais N caixas de madeira. E a razão entre o número de caixas de madeira e o número de caixas plásticas passou de 13 para 14. Antes era de 8 para 11. Se no domingo o total de caixas de madeira e plásticas no armazém era igual a 2.322, qual é o valor de N? Então, vejam, questão recorrente de razão e proporção. Sábado, a razão entre caixa de madeira e caixa plástica, 8 para 11. Domingo, foram guardadas mais 71 caixas plásticas e mais N caixas de madeira. Então, tem uma razão de 13 para 14. Então, caixas de madeira mais N sobre caixas plásticas mais 71, a razão passou de 13 para 14. Agora vamos colocar o seguinte. No domingo, com essa mudança aqui, o número de caixas de madeira mais caixas plásticas foi de 2.322. Agora vamos resolver esse sistema aqui. Então, veja, a dica que a gente sempre dá é o seguinte: eu devo multiplicar aqui 13/14 por um número, para que a soma dê 2.322. Para fazer esse cálculo, eu vou fazer aqui do lado aqui, que eu faço oralmente e nunca coloquei explicitamente. Então, veja, a soma dos termos 13 com 14 dá 27. 13 mais 14, 27. Como nós temos 2.322 caixas, eu vou dividir o total de caixas por 27. Dá exatamente 86. Esse 86 é a chamada constante de proporcionalidade. Então, vou multiplicar 13 e 14 por 86. Então, veja, vou fazer o cálculo aqui embaixo. Madeiras mais N, caixas plásticas mais 71, é igual ou equivalente a 13 vezes 86 sobre 14 vezes 86. Isso aqui dá 1.118 sobre 1.204. Somando esse numerador aqui, 1.118 mais 1.204, dá exatamente o total de caixas de madeiras e caixas de plástico, que é exatamente 2.322. Vejam. Então, nós temos, como essas três razões são equivalentes, o que eu vou concluir? Que plásticas mais 71 é igual a 1.204. Já vou achar a quantidade de caixas plásticas. Então, veja, caixas plásticas mais 71 é igual a 1.204. Portanto, o número de caixas plásticas vai ser 1.204 menos 71,
que dá exatamente 1.133 caixas plásticas no sábado, porque eu estou pegando a razão de sábado. Caixa de madeiras mais N é igual a 13. Então, eu tenho que primeiro achar quantas caixas de madeira. Eu vou pegar aqui em cima, ó. Vou pegar isso aqui, ó. Caixa de madeiras sobre caixas plásticas é 8/11. Como nós temos 1.133 caixas plásticas, eu vou substituir aqui, que é o número de caixas plásticas que nós achamos. Então, vai ficar caixas de madeiras está para 1.133, assim como 8 está para 11. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 11 vezes caixas de madeiras é igual a 1.133 vezes 8, que dá 9.064. Portanto, caixas de madeiras, 9.064 dividido por 11, que é exatamente 824. Agora vamos substituir para achar o valor do N. Eu tenho caixas de madeiras, eu tenho, substituindo aqui, ó, caixa de madeiras mais N é igual a 1.118. Então, estou pegando esta igualdade. 824 mais N igual a 1.118. Portanto, N, 1.118 menos 824, que dá exatamente 294, representada pela alternativa letra E. Uma questão de razão e proporção bem diferente das apresentadas normalmente. 16. Um octógono pode ser dividido em 3 quadrados Q1, Q2 e Q3, de área 121 centímetros quadrados, 25 centímetros quadrados, 9 centímetros quadrados, respectivamente, conforme mostra a figura. Então, eu tenho esta figura aqui, que foi dividido em, então, o octógono tem 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Foi dividido em 3 quadrados, Q1, Q2, Q3, de áreas respectivas, 121, 25, L e 9. O perímetro desse octógono, soma das medidas dos lados. Então, veja, Q1, esse quadrado maior, área 121 centímetros quadrados, chamando de L, raiz de 121, L igual a 11. Então, o lado desse quadrado grande mede 11, e aqui mede 11, aqui mede 11 e aqui mede 11. O quadrado 2 tem área 25 centímetros quadrados. Portanto, o lado, vou chamar de L maiúsculo também, raiz de 25, que é 5. Então, aqui mede 5, aqui mede 5 e aqui mede 5. O quadrado pequenininho aqui, 3, tem área 9 centímetros quadrados. Portanto, o lado, raiz quadrada de 9, 3. Então, agora presta atenção. Aqui mede 3, aqui mede 3. Então, veja, esse lado aqui mede 3. Aqui, aliás, inteiro aqui mede 5. Aqui mede 3. Então, isso aqui mede 2. Então, como inteirinho aqui mede 11, até aqui mede 9. Isto aqui, inteirinho mede 11, porque é o lado do quadrado grande. Como aqui mede 3, isso aqui mede 8. Pronto. Perímetro, 11 mais 11 mais 9 mais 5 mais 5
mais 5, mais 3, mais 3, mais 8. Somando todas essas medidas aqui, eu tenho que o perímetro do octógono, que é a figura inteira, 60 centímetros, letra D. 14. Outra questão recorrente da Banca Fundação Vunesp. Então, observe que nessas 5 primeiras questões, nós temos questões, praticamente, questões recorrentes em todos os concursos da Banca Vunesp. Um comerciante contratou tempo de transmissão em 3 rádios para fazer a propaganda de sua empresa. Ele combinou que a propaganda iria ao ar em uma das rádios, a cada. Então vejam, 3 rádios A, B e C. A primeira transmite a cada 45 minutos, a outra em 1 hora e 4 minutos e uma terceira a cada 1 hora e 12 minutos. Questão semelhante, mudando somente o contexto. Se às 8 horas de certo dia os 3 rádios iniciaram ao mesmo tempo a transmissão da propaganda, a próxima vez em que os 3 rádios iniciarão simultaneamente uma transmissão da propaganda dessa empresa será em que horário? Esta ideia de encontro é aquele clássico problema de mínimo múltiplo comum. Em que momento eles se cruzarão? Em que momento eles se encontrarão? Há quanto tempo significa o quê? Achar o mínimo múltiplo comum dos tempos. Lembrando, A, 48 minutos, B, 1 hora e 64 minutos, C, 1 hora e 12 minutos, 72 minutos. Então, eu poderia fazer o exercício calculando, por exemplo, 48 minutos, o próximo tempo vai ser 96 e assim sucessivamente. Vai chegar no momento que os 3 se encontrarão, só que fica muito grande, porque aqui a tabuada do 48, do 64 e 72. Se fosse 2 e 3, como a outra questão que eu vou resolver, tudo bem, vamos lá. A próxima transmissão, depois das 8 horas, vai acontecer calculando o mínimo múltiplo comum pelo método da decomposição simultânea, dividindo pelos primos. Divide por 2, 24, 32, 36. Divide por 2, 12, 16, 18. Divide por 2, 6, 8, 9. Divide por 2, 3, 4, 9. Divide ainda por 2, 3, 2, 9. Agora divide novamente por 2, 3, 1, 9. Agora eu vou dividir pelo próximo primo. O próximo primo é o 3. Então vai dar 1, 1 e 3. Divide por 3, 1, 1, 1. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser esses 6 fatores 2 vezes 3 vezes 3. Multiplicando isso aqui dá 576 minutos. Ou seja, após 576 minutos, as 3 rádios farão simultaneamente uma transmissão da propaganda desse comerciante. Vamos transformar 576 minutos em horas. Se eu dividir 576 minutos por 60 minutos, dá 9 horas. Ou seja, 9 horas representa 540 minutos, mais 36 minutos. Portanto, a partir das 8 horas, somando isso aqui, eu tenho 8 horas, que foi o início simultâneo das 3 rádios, mais 9 horas e 36 minutos, vai dar 17 horas e 36 minutos. Logicamente, se ele começou 8 horas da manhã,
agora 17 horas e 36 minutos, é o mesmo dia. Portanto, isso aqui já estaria até excluído. Então, no mesmo dia, exatamente às 17 horas e 36 minutos. Questão sempre recorrente da banca Fundação Vunesp. Questão que não podemos errar. Cuidado! Ficou em dúvida? Envie suas mensagens nos comentários. 13. Um centro de convenções dispõe de um determinado número N de dispositivos eletrônicos, todos de mesmo tamanho, que são usados nas palestras com tradução simultânea. Esses N dispositivos podem ser guardados uniformemente em caixas pequenas ou caixas médias, sendo que todas as caixas de um mesmo tipo comportam a mesma quantidade de dispositivos. Então, esta é a informação. Os N dispositivos podem ser guardados. Então, agora vamos para nossos dados. Os N dispositivos podem ser guardados em 27 caixas médias ou 45 caixas pequenas, não sobrando nenhum dispositivo fora das caixas, nesses dois casos, 27 caixas médias, 45 caixas pequenas. Porém, condição, não é possível guardar os N dispositivos em 20 caixas médias, 10 caixas pequenas, pois 15 ficariam fora das caixas, ou seja, sobram. O algarismo das centenas, o número N é. Então, esse número N, ele é composto por 3 dígitos. Centena, dezena, unidade. A pergunta é, quanto que vale essa unidade da centena? 400, 500, 600, 700, 800. Bom, vamos lá. Se eu utilizar 27 caixas, não sobra nada. Então, eu posso escrever da seguinte forma. 27 caixas médias é o valor do N. Se eu utilizar caixas pequenas, eu tenho 45 no total, vezes caixas pequenas. Então, se eu tenho essas duas quantidades iguais, essa diferença aqui vai ser zero. Quer dizer, 45 caixas pequenas menos as 27 caixas médias dá zero. Essa é a primeira condição. Segunda, se eu colocar utilizar 20 caixas médias, 10 caixas médias, sobram 15. Então, posso escrever aqui. 10 caixas pequenas mais 20 caixas médias mais 15 dispositivos que sobram, dá o valor do N. Então, tenho aqui duas equações com as variáveis caixas pequenas e caixas médias. Vou fazer o seguinte. Esse N aqui eu vou substituir por esse valor. Poderia ser por esse aqui, tanto faz. Então, eu tenho que 10 caixas pequenas mais 20 caixas médias mais 15 é 45, equivalente a 45 caixas pequenas. Passando esse aqui para o primeiro membro, juntando aqui, eu tenho 10 caixas pequenas menos 45 caixas pequenas mais 20 caixas médias igual a menos 15, passando o 15 para o segundo membro. Agora eu vou fazer essa expressãozinha aqui. Vai dar menos 35 caixas pequenas mais 20 caixas médias igual a menos 15. Eu tenho, então, esta equação aqui e esta equação. Vou pegar esta equação aqui, vou dividir por 9. E vou colocar aqui embaixo. Então, vai ficar 45 dividido por 9 dá 5. 27 dividido por 9, 3. E aqui vai dar 0. Então, tenho 5 caixas pequenas menos 3 caixas médias igual a 0. Para não resolver, eu vou multiplicar por 7. Vai dar 35 menos 21. Então, vai ficar 35 caixas pequenas menos 21 caixas médias igual a 0. Então,
essa equação aqui ficou transformada assim. E vou pegar essa equação aqui, ó, juntar aqui embaixo. Agora eu vou somar. Corta, corta, menos 21 caixas médias, mais 20 caixas médias dá menos 1, igual a menos 15. Multiplicando, eu tenho então 15 caixas médias. Logo, o total de dispositivos N vai ser o quê? N 27 vezes o total de caixas médias. 27 vezes 15 dá 405. Portanto, o algarismo das centenas desse número é representado pelo 4. 405, letra A. Questão também recorrente da banca Fundação Vunesp. 28. Uma loja de peças automotivas tem duas equipes de vendedores, uma no período matutino, manhã, e uma no período vespertino. Cada equipe tem 3 integrantes. Na primeira semana do semestre, as vendas individuais dos vendedores da equipe do período matutino foram 2.800, 3.350, 4.680. Então, cada um dos funcionários vendeu esses valores. E nessa mesma semana, cada vendedor da equipe do período vespertino vendeu o mesmo total em reais. Sabendo que na primeira semana do semestre, o total de vendas da equipe vespertina superou em R$8.000 a média dos valores vendidos pelos vendedores da equipe matutina, as vendas individuais de cada um dos integrantes da equipe vespertina foram iguais. Então, vejam. Média do período matutino. Cada um vendeu 2.800, 3.350, 4.680. Portanto, a média, somando os 3 funcionários, 2.800 mais 3.350 mais 4.680 dividido por 3, que dá 10.830 dividido por 3. Então, a média do período matutino, manhã, 3.610. Sabendo que o período vespertino superou em 8.000 a média dos vendedores da equipe matutina. Portanto, o total de vendas do período vespertino vai ser a média mais 8.000. Então, 3.610 mais 8.000. Então, a venda do período vespertino, 11.610. Portanto, a média do período vespertino será 11.610 dividido por 3, que dá exatamente 3.870, letra B. 16. Em um laboratório, há 5 vidros com a mesma substância. As figuras representam os rótulos que indicam a quantidade da substância contida em cada vidro. Então, 1, 0,8 kg, 2, 0,500 kg, 3, 0,78 kg, 4, 0,6 kg e 5, 0,775 kg. O rótulo que indica a maior quantidade dessa substância é de número. Aqui não teria necessidade de fazer a transformação. Eu vou transformar cada medida em gramas. Então, vejam, 1 kg, 100 gramas. Portanto, rótulo 1, 0,8 kg vezes 1.800 gramas. Desculpa. 1 kg tem 1.000 gramas. Multiplicando por 1.800 gramas. 2. 0,500 kg vezes 1.000 dá 500 gramas. Então, esse item 2 já estaria eliminado.
uma vez que o rótulo 1 é maior. O rótulo 3, 0,78 kg vezes 1.000, dá 780 gramas, também está eliminada, uma vez que o rótulo 1 é maior. Rótulo 4, 0,6 kg vezes 1.600 gramas, também está eliminada. E o quinto rótulo, 0,775 kg vezes 1.000, 775 gramas. Portanto, o rótulo que indica a maior quantidade, exatamente o rótulo número 1. 19. Ana saiu para almoçar às 11 horas 58 minutos e retornou ao serviço 14 horas 16 minutos. Como o intervalo de tempo para almoçar estipulado pela firma é no máximo 1 hora e 35 minutos, pode-se dizer que Ana atrasou ou seja, ela ficou um tempo maior do que o permitido pela empresa, pela firma. Então, vejam, se ela retornou às 14 horas, vamos mudar aqui, 14 horas e 16 minutos, saiu para almoçar às 11 horas e 58 minutos, ela permaneceu no almoço. Então, veja, como eu tenho aqui 16 e 58, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 hora aqui, transformar em minutos e somar aqui. Então, vai ficar 13 horas 76 minutos menos 11 horas e 58 minutos. Então, ela permaneceu no almoço, 13 menos 1 dá 2, 76 menos 58 dá 18. Então, ela ficou 2 horas e 18 minutos no almoço. Como o tempo permitido era de 1 hora e 35 minutos, então ela atrasou 2 horas e 18 minutos, o tempo permitido 1 hora e 35 minutos. Da mesma forma, se eu subtrair 18 e 35 não dá, então vou transformar isso aqui, pegar 1 hora aqui, transformar em minutos, então vai dar 1 hora 78 minutos, menos o tempo permitido. 1 hora, 1 menos 1 hora dá 0. 78 menos 35 dá 43 minutos. Então, ela atrasou 43 minutos, letra D. Questão 20. O gráfico apresenta dados referentes ao estado civil de todos os funcionários de uma firma. Então, tenho aqui, ó, mulheres, casados, esse gráfico de coluna mais claro, 60, solteiras, 120. Homens, casados, 180, solteiros, 140. Analisando as seguintes informações a respeito desse gráfico, então tenho 3 análises. 36% do total de funcionários são mulheres. 48% do total de funcionários são solteiros. Dentre os homens, 43,75% são solteiros. Então, analisando aqui, quais itens são corretas. Então, veja. Vamos calcular. Mulheres casadas, eu tenho 60. Homens casados, eu tenho 180. Deixa eu assinalar aqui. Então, eu tenho aqui 60 e aqui eu tenho 180. Mulheres solteiras, eu tenho 120 aqui e homens 140. Total de mulheres, eu tenho 180. Vamos verificar aqui. 60 com 120, 180. Homens, 180, 140, 320. Agora vamos analisar cada um desses itens aqui. Total de funcionários que eu tenho que utilizar. 140
mais 360 dá 500. Eu tenho, então, total de mulheres 180. Somando aqui, eu tenho exatamente 500. 140, total de funcionários. Eu tenho aqui, vamos verificar aqui. 180 mais 320, que eu fiz errado o cálculo aqui. Então, aqui vai, total de funcionários. É a soma aqui. Desculpa, pessoal. 180 mais 320, aqui está correto. Então, é exatamente esses dois valores. 500. Veja, agora vamos analisar. Primeiro, porcentagem de mulheres. Eu tenho 180 mulheres de um total de 500. Então, 180 dividido por 500 dá 0,36. 0,36 vezes 100, 36%. Então, este item primeiro aqui está correto. Verdadeiro. Se é verdadeiro, eu já elimino a D. 48% do total de funcionários são solteiros. Vamos verificar. Quantos solteiros nós temos? Nós temos aqui 260 solteiros, 120 com 140 dá 260, de 500 dividindo dá 52%. Portanto, esta segunda é falsa, incorreta. Se a segunda é falsa, então o que eu vou analisar? Esse item B está eliminada e o item E está eliminada. Então tem que analisar a terceira. Dentre os homens, 43,75 são solteiros. Quantos homens solteiros nós temos? Temos 140, que é esse aqui. De um total de quanto? De 320. Dividindo isso aqui, dá 0,4375. Multiplicando por 100, eu tenho exatamente 43,75%. Portanto, a sentença 1 é verdadeira, a sentença 3 é verdadeira, logo a opção correta, letra C. Questão 22. Também uma questão sempre aparecendo na banca Fundação VUNESP. Vocês que irão prestar concursos da banca Fundação VUNESP, muita atenção nessas questões de geometria plana. Considere o terreno representado pelo polígono Lima, L-I-M-A, da figura. O perímetro desse terreno é. Então, veja. Se eu quero o perímetro, eu tenho que ter a medida dos todos os 4 lados. Eu tenho aqui, falta esta medida aqui. Então, veja. Esse lado aqui, esse ponto L até esse ponto aqui mede 50. Como o inteiro é 90, eu concluo que aqui é 30, logicamente, e aqui vai ser 40. Veja que interessante. Esse triângulo aqui, BIM, é o triângulo pitagórico. Multiplicado por quanto? Por 10. 3, 4, 5. 30, 40, portanto, esse lado mede quanto? 50. Triângulo pitagórico sempre aparece em questões da Fundação VUNESP, para poupar tempo, ficar mais rápido. Portanto, o perímetro é a soma de todos os lados. 30 mais 90 mais 50 mais 50, que dá exatamente 220 metros, letra E. 23. Uma caixa tem o formato de um paralelepípedo retângulo com dimensões 1,25 metros, 2 metros e 1,5 metros. Está completamente cheia de água. Um vazamento faz com que haja uma perda de água
na razão 0,6 litros por segundo. Supondo que essa seja a única causa do esvaziamento da caixa, pode-se afirmar que essa caixa estará totalmente vazia em... Então, veja, lembrando, o volume de um paralelepípedo é dado pelo produto das três dimensões, comprimento vezes a largura vezes a altura. O comprimento, 1,25. A largura, 2 metros. A altura, 1,5. Portanto, o volume em metros cúbicos vai ser 1,25 vezes 2 vezes 1,5, que dá 3,75 metros cúbicos. Como ele está querendo saber o tempo em segundos, eu tenho que transformar isso aqui em litro. 1 metro cúbico, 1000 litros. É uma caixa d'água que tem 1 metro por 1 metro. Portanto, multiplicando este volume por 1000, eu tenho exatamente 3,75 metros cúbicos vezes 1000 litros, 3.750 litros. Ou seja, a caixa está totalmente cheia com 3.750 litros. Como a vazão é de 0,6 litros por segundo, eu vou dividir o total de água da caixa dividido pela vazão. 3.750 litros dividido por 0,6 litros por segundo. Simplifica isso aqui, divide 3.750 por 0,6, dá 6.250 segundos. Cada 60 segundos dá 1 minuto. Então, eu tenho aqui 1000 dividindo 6.250 por 60, dá 104 minutos. E sobra 10 segundos. Então, vai ter 10 segundos no resultado. Então, se vocês observarem, cancela, cancela, cancela. Só pode ser a letra A. Por quê? 104 minutos, cada 60 minutos é 1 hora. Então, é 1 hora, 44 minutos e 10 segundos, letra A. Se você ficou em dúvida, envie mensagem nos comentários. 18. Retirou-se de um banco 126 cédulas de R$10 e 72 cédulas de R$20 para serem totalmente utilizadas em pagamento de diárias, todas de mesmo valor. Ou seja, essa quantidade de notas de R$10, de R$20, vai ser dividido em diárias, todas que têm o mesmo valor, a um grupo de trabalhadores, por mais de 10 pessoas. Ou seja, se são mais de 10 pessoas, teremos mais de 10 diárias. Cada diária será paga com certa quantidade de valores de cédula de 10 e certa quantidade de cédula de 20. Com essas informações é possível afirmar corretamente que o valor de cada diária será. Esta questão aqui é bem simples se vocês entenderem o enunciado, correto? Eu vou resolver de uma forma passo a passo. Calculando o máximo divisor comum de 126 e 72, eu vou encontrar o número de diárias que coincide com o número de pessoas. Se eu tenho, por exemplo, 15 pessoas, serão 15 diárias, o total de dinheiro dividido por 15. Então, vejam, divisão pelos números primos novamente. Dividimos, agora é máximo divisor comum. Então, o procedimento é pela divisão sucessiva, só que tem um porém. É o divisor comum. 2 é comum, coloca em vermelho. Dá 63 e 36. O próximo divisor continua 2, mas não é comum, porque 63 não é divisível por 2. Então, divide por 2,
só o 36. Novamente por 2, dá 18 por 2 dá 9, então dá 63, 9. O próximo divisor é o 3, é um divisor comum. 63 é divisível por 3 e 9 é divisível por 3. Então, vermelho dá 21 e 3. Podemos dividir por 3, então vai dar 7 e 1. E agora dividimos por 7. Então, o máximo divisor comum, que representa o número de áreas, vai ser 2 vezes 3 vezes 3. 18 diárias, que corresponde exatamente a 18 pessoas. Número maior do que 10. Agora, se eu tenho 18 diárias, um total de 126 notas de 10, dá 1.260. 10 notas de 700, 20 notas de 72, desculpa, 72 notas de 20 dá 1.440. Então, em dinheiro, eu tenho assim, ó, 126 vezes notas de 10, que dá 1.260. 72 notas de 20, que dá 1.440. Então, eu tenho um total de R$ 2.700, que deverão ser divididas em quantas diárias? Em 18. Logo, cada diária, 2.700 dividido por 18 dá 150, que é a alternativa letra A. Também tem um porém. Se você tem o total do dinheiro, se vocês dividirem por 140, não dá exato. Por 130, não dá exata. Por 120, não dá exata. Então, o único valor que dá certo é 2.700 dividido por 150, dá exatamente 18 diárias. Resposta letra A. Questão número 11. Do total de servidores de uma repartição estadual, 45% são homens. E das mulheres, 4/5 possuem 30 anos ou mais de idade. Se o número de servidores dessa repartição com menos de 30 anos é igual a 231, o número total de servidores dessa repartição é igual a... Esta questão é uma questão que está sempre sendo solicitado pela banca Fundação VUNESP, mudando somente o contexto da questão. Então, muita atenção. Então, vamos lá. X, o total de servidores dessa repartição. Primeira informação, 45% são homens. Logo, nós concluímos o quê? Que 55% são mulheres, uma vez que a questão solicita total de servidores, sabendo que nós temos quantidade de mulheres. Então, vejam, 55 são mulheres, desses 55%, 4/5 possuem 40 anos ou mais. E a pergunta é, se o número de servidores dessa repartição com menos de 30 anos é igual a 231, qual o total de servidores? Então, vejam, esses 55% eu posso escrever como sendo 0,55 multiplicado, 0,55 multiplicado por x. Então, esta quantidade são mulheres. Só que, dessa quantidade de mulheres, 4/5 possuem 30 anos ou mais. Logo, 1/5 de mulheres são de idades menores que 38. Exatamente o que o exercício está dizendo, uma vez que eu tenho a quantidade fixada de 231. Então, 1/5 desse 0,55x é equivalente a 231. Ou seja, 1/5 vezes 0,55x é igual a 231. Aqui nós podemos simplificar. Eu tenho 5 e aqui 0,55. Então, dividido por 5, aqui em cima vai dar 0,11. X igual a 231. 0,11x igual a 231. Onde x representa o total de servidores
dessa repartição. Então, nós temos que x vai ser 231 dividido por 0,11, cuja divisão dá exatamente 2.100 servidores do total dessa repartição. Letra C. Questão número 6. Considere as seguintes informações. Se Pedro é policial, então José é advogado. Tenho aqui uma proposição condicional. 2. Se Carlos é criminoso, então Davi não é delegado. Também uma proposição condicional. Composta condicional. Se Pedro não é policial, então Antônio é sargento. Também uma proposição composta condicional. 4. Antônio não é sargento ou Davi é delegado. Aqui nós temos aqui uma proposição composta ligada pela disjunção ou. Sabe-se que José não é advogado. Então, nós temos aqui uma proposição simples. Sendo assim, pode-se concluir corretamente que. Então, esta questão é uma questão sempre aparecendo na banca Fundação Vunesp. Nós temos aqui 4 proposições compostas e uma simples. Então, vejam, nós temos que achar o valor lógico de cada uma dessas proposições simples. Partindo dessa aqui, ó. José não é advogado. Isso aqui é verdade. Como não temos os valores lógicos das proposições compostas, sempre nós colocamos como sempre todas verdadeiras. Então, a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira, a 3 é verdadeira e a 4 é verdadeira. Agora, a partir daqui, eu vou achar os valores lógicos de cada uma dessas proposições simples. Partindo da primeira, uma vez que eu tenho José não é advogado, é verdade. Então, José é advogado, é falso. Então, eu tenho aqui, segunda premissa, F, resultado V, na proposição ligada por então. Vejam, se eu tenho F, V, a primeira premissa necessariamente tem que ser falsa. Então, Pedro é policial, falso. A partir de agora, nós podemos verificar onde nós podemos analisar. Na segunda, não tenho nenhum valor lógico ainda. Aqui eu já tenho. Então, eu tenho Pedro não é advogado, não é policial. É policial, é falso, então isso aqui é verdade. Na mesma tabela verdade da condicional, eu tenho primeira premissa V, resultado V. Logo, a segunda premissa necessariamente é verdade. Então, tenho Pedro não é policial, verdade. Antônio é sargento, verdade. Agora, nós temos várias opções. Vamos analisar esta aqui. Antônio não é sargento, é falso, uma vez que Antônio é sargento verdadeiro. Eu tenho aqui F, V na disjunção ou. Então, eu vou colocar aqui a tabela. Se eu tenho F, resultado V, então só pode ser esta linha. Ou seja, a primeira premissa é falsa, a segunda é verdade. Então, Davi é delegado, verdade. Vamos analisar a segunda. Vejam, Davi não é delegado. Carlos é criminoso. Então, eu tenho Davi não é delegado, é falso, porque Davi é delegado. Então, eu tenho na tabela verdade da condicional, segunda premissa F, resultado verdadeiro, é essa mesma linha. Então, nós concluímos que a primeira premissa é falsa. Pronto, já tenho o valor lógico das 7 premissas simples. Agora, vamos analisar alternativa por alternativa. Carlos não é criminoso. Vejam, Carlos é criminoso.
falso. Então, isso aqui é verdade. Antônio é sargento, verdade. Então, tenho V na primeira premissa, V na segunda premissa, ligada pela conjunção E. Vou colocar aqui a tabela verdade. Se eu tenho V e V, resultado verdade, portanto, a única alternativa correta é exatamente a letra A. Eu vou analisar as demais, não há necessidade. Antônio não é sargento, falso. Pedro não é policial, falso. Então, tenho falso, falso e, novamente, a tabela E. Então, tenho F, Antônio não é sargento, é F. Pedro não é policial, verdade. FV na tabela verdade da conjunção, falso. Carlos é criminoso. Deixa eu mudar aqui. Carlos é criminoso, falso. Pedro é policial, falso. Então, tenho F na conjunção E. Portanto, resultado falso. Davi é delegado, é verdade. Pedro é policial, falso. Então, tenho V, F na tabela da conjunção E. Então, nós concluímos que isso aqui é falso também. Agora, nós temos aqui a disjunção OU. Davi não é delegado, vejam, falso. Carlos é criminoso, falso. Então, tenho F na tabela da disjunção. Eu vou colocar aqui, então, F, resultado F. Portanto, a única alternativa, letra A. Questão bem interessante, uma vez que nós utilizamos as 4 tabelas verdades, da condicional, da conjunção e disjunção OU. Aliás, aqui já tinha a tabela da disjunção OU, não teria necessidade. Questão recorrente da banca Fundação VUNESP. As questões que foram propostas para o concurso da SEMAI Piracicaba, Serviço Municipal de Água e Esgoto, cargo analista de suporte técnico. Questão número 11. Se 3 impressoras iguais com a mesma velocidade de impressão imprimem certa quantidade de folhas em um período de tempo igual a 1 hora e 50 minutos, trabalhando de forma ininterrupta, então apenas 2 dessas máquinas, 2 dessas impressoras, imprimem a mesma quantidade de folhas nas mesmas condições em um período de tempo. Então, nós temos aqui, na realidade, 2 grandezas: número de impressoras e tempo, uma vez que a quantidade de folhas ela permanece inalterada. Então, nós temos aqui uma regra de 3 simples, cujas grandezas são impressoras e tempo. 3 impressoras com a mesma velocidade imprime uma certa quantidade em 1 hora e 50 minutos. 1 hora e 50 minutos significa 60 minutos mais 50 minutos, que dá 110 minutos. Então, a pergunta é, se eu tiver 2 impressoras, qual vai ser o tempo? Então, se vocês observarem, essas 2 grandezas são inversamente proporcionais. Diminui máquina, impressora, aumenta o tempo. Portanto, podemos de cara eliminar essa alternativa e esta alternativa. E provavelmente esta aqui. O tempo vai ser superior a 2 horas e 5 minutos, com certeza absoluta. Se essas 2 grandezas são inversamente proporcionais, vocês já podem montar a equação, fazendo da seguinte forma: 2 vezes x é igual a 3 vezes 110, que dá 330. Portanto, x, que vai ser o tempo
vai ser das duas impressoras, para imprimir o mesmo lote de folhas, 330 dividido por 2, que dá 165 minutos. Como cada hora tem 60 minutos, em 165 minutos nós temos 2 horas, que perfaz 120 minutos, mais 40 minutos. Portanto, resposta 2 horas, 45 minutos, letra E, como nós tínhamos previsto. Questão número 26. As informações apresentadas a seguir constam de um jornal digital. 7 em cada 10 pessoas com diabetes só descobre que tem a doença após desenvolverem complicações, segundo identificado no Atlas da Diabetes da Federação Internacional de Diabetes. Considere um grupo de 16 mil pessoas que desenvolveram complicações devido ao diabetes. Supondo-se que, nesse grupo, a identificação feita no Atlas da Diabetes da IFD seja válida, o número de pessoas que já sabiam que tinha a doença é igual. Então, vejam, uma questão recorrente em concursos da banca VUNESP, questão envolvendo razão e proporção. Então, aqui está dizendo que 7 entre 10 pessoas com diabetes descobriram que tem a doença. Então, nós temos a seguinte razão: pessoas com diabetes que tiveram complicações, a razão é de 7 para 10. Considerando um grupo de 16 mil pessoas que já desenvolveram complicações devido ao diabetes, eu tenho a seguinte proporção: de 7 para 10, assim como x está para 16 mil, onde x representa aqueles que tiveram com diabetes, incluindo pessoas que já sabiam. Então, vejam, aplicando a propriedade fundamental das proporções, produto dos meios igual ao produto dos extremos, 10x igual a 112 mil. Portanto, x, 112 mil dividido por 10, x vai dar 11.200 pessoas que estão com diabetes, incluindo aqueles que já sabiam. Portanto, 16 mil menos 11.200, que dá exatamente 4.800, letra A. Questão 27. Hoje, Carlos tem 4 anos de experiência profissional, a mais que os anos de experiência profissional que tem Ana. Ambos trabalham continuamente desde quando começaram a trabalhar. Se a soma dos anos da experiência de ambos, Carlos e Ana, é igual a 14 anos, e atualmente Carlos tem 35 anos de idade, a idade de Carlos ao iniciar a profissão era de... Então, vejam, nós temos aqui a primeira informação. Carlos tem 4 anos a mais que Ana. Então, posso escrever que a experiência de Carlos menos Ana é de 4 anos. O texto diz que a soma das experiências de Carlos e Ana é igual a 14. Portanto, tem um sistema. Vamos somar essas duas equações. Eliminamos Ana. 2 vezes Carlos igual a 18. Portanto, Carlos tem 9 anos de experiência no trabalho. Ele quer saber qual a idade de Carlos quando começou a experiência profissional, sabendo que hoje tem 35. Portanto, passado 35 menos 9, 26 anos, alternativa a letra E. Esta questão de razão e proporção é uma questão recorrente em concursos da banca VUNESP. Nas videoaulas que eu fiz recentemente, todas as questões, todas as provas
tinha uma questão de razão e proporção. Última questão da banca VUNESP para o concurso de técnico legislativo. A tabela mostra o número de funcionários que trabalham em cada um dos 4 setores. A, 16, B, 21, C, 18, D, 9. Esta empresa criou um outro setor E, para o qual foram contratados determinado número de funcionários. Após estas contratações, a média aritmética do número de funcionários desses 5 setores ficou 2 unidades a menos que a média aritmética desses 4 aqui. O número de funcionários contratados para o setor E foi. Então, vejam. Vamos calcular primeiramente a média dos 4, que é a soma dividido por 4. 16 mais 21 mais 18 mais 9 dividido por 4. Somando isso aqui, dá 64 dividido por 4 dá 16. Esta é a média de funcionário dos 4 setores. Foi criado um novo setor E. Então, nós temos aqui a média anterior, aliás, a soma dos funcionários anteriores mais X, porque foi acrescentado X funcionários, ou seja, esses aqui são os valores antigos. Foi somado X. Passou para quantos setores? 5. Tinha 4, passou para 5. A média diminuiu 2. Então, aqui ficou 14. Aplicando 5 vezes 14, 70. Então, 64 mais X igual a 70. X, que é o número de funcionários do setor criado E. 70 menos 64, X igual a 6 funcionários, letra C. Então, estas foram as 5 questões aplicadas pela Fundação VUNESP no dia de ontem. Lembrando, é um gabarito extraoficial. Gostaram? Façam a inscrição no canal, continuem, cliquem no link para que vocês possam receber as notificações das demais videoaulas. E se você gostou, está gostando das videoaulas do meu canal, dê um like, porque isto é muito importante por 2 motivos: crescimento do meu canal e uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E colaborando com o meu canal, vocês podem compartilhar com os amigos, fazendo a divulgação das minhas videoaulas, que estão todas gratuitas. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no Valeu Demais e contribuir com qualquer valor. Agradecemos a colaboração de alguns amigos. E vocês que estão estudando para concursos da banca VUNESP, continuem acessando o meu canal, cliquem na playlist Fundação VUNESP. Isso é muito importante. Nós temos concursos, inúmeros concursos da Fundação VUNESP. Link está na descrição da videoaula. Um grande abraço e até as próximas.